Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 10 de maio de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece e tendo em vista que hoje é véspera do Dia das Mães, nós vamos ler um poema de Amaral Ornelas, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, cujo título do poema é Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para, com base no Teu Evangelho, nas Tuas lições de amor, estudarmos um pouco mais as questões da vida, como diria Leon Denis, os porquês da vida e tudo o que faz parte da nossa trajetória, da nossa condição de criaturas de Deus, que é exatamente uma manifestação desse amor. A obra da criação divina é a materialização do amor de Deus, que Tu, Senhor, vieste nos ensinar. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, como amanhã é Dia das Mães, eu não poderia falar de outro tema, de outro assunto, senão mãe. Porém, depois de uma pregação como a que Glenda fez sábado passado, eu nem teria muito o que acrescentar, não é verdade? Mas, como a gente não pode, falhar com compromisso que a gente assume, a responsabilidade, o amparo, a presença dos amigos e benfeitores espirituais e, por certo, a autorização da espiritualidade superior, do próprio Cristo e Deus, porque as coisas, quando acontecem, é com a permissão dos espíritos superiores, de Jesus, do próprio Pai Celestial. Então a gente não pode, Glenda já fez uma pregação maravilhosa, então eu não vou fazer, vai ficar sem pregação nessa véspera de Dia das Mães de 2025. Não, isso seria um absurdo, e uma desfeita, um desprezo
né, perante a espiritualidade para com essa assistência, essa autorização e tudo mais. Então, a gente não vai acrescentar muita coisa, mas vai fazer uma breve reflexão hoje com uma palavra central, né, que é a gratidão que todos nós devemos às nossas mães, nessa encarnação principalmente, porque aqui estamos, né, e ao longo da nossa trajetória, porque quantas mães nós já tivemos, né? Algumas estão até encarnadas de novo, são pessoas que convivem conosco em outras condições, em outras circunstâncias que não a materna biologicamente, mas estão aí. E, acredita-se, muitas estão na espiritualidade, como está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos familiares e simpáticos, né, que zelam por nós outros, endossam muitas vezes as nossas encarnações, pedem, intercedem perante os benfeitores e os espíritos mais elevados, responsáveis inclusive pelos projetos reencarnatórios. Elas pedem, intercedem, né? É exatamente o papel, às vezes, de uma mãe aqui, mãe de um criminoso que vai lá perante o juiz e pede para o juiz, né, aliviar um pouco a pena a ser aplicada, e que às vezes é ainda o menor infrator e vai lá e fala: não, excelência, eu vou dar um jeito desse menino, né, tomar tenência, tomar rumo, né? E ao longo da nossa trajetória evolutiva, as mães fazem isso, né, por nós e conosco. Então, a palavra central, né, da nossa reflexão de hoje, repetindo, é gratidão. E aí, eu vou ler aqui, por que eu li esse poema de Amaral Ornelas sobre Maria, né, mãe de Jesus. Porque, como ele próprio diz aqui no poema, nós devemos a Maria a vinda do Cristo. E aí eu vou tocar num assunto aqui que muita gente vai falar: poxa vida, para que falar disso, né, nessa pregação de véspera? Mas Maria tinha N motivos, vários motivos, para não ter Jesus como filho. Por quê? Porque ela era muito nova, né? Ela não estava ainda devidamente, oficialmente casada com José, dentro do rito, dos costumes, das tradições e da lei judaica da época. Por quê? Porque o casamento naquela época tinha duas partes. Uma primeira parte em que já havia um compromisso entre os cônjuges, né, os nubentes, e embora houvesse esse compromisso, eles não conviviam, não moravam juntos, não moravam sobre o mesmo teto e não tinham tido relações, né, sexuais. Então, Maria estava nesse período, e era também um período que a lei concedia e a tradição mantinha. Por quê? Porque o homem, né, que pedia a moça em casamento, a família da noiva, ele ia, principalmente se não fosse um homem rico, né, ele ia preparar, construir a sua casinha, preparar tudo para que essa nova família, né, a ser constituída, tivesse, né, o seu lar, a estrutura própria. Então, era um período ali em que, principalmente o homem, né, que era o provedor, né, ia preparar tudo, né, a casa, talvez ia trabalhar um pouco mais para fazer um dinheirinho extra, né, o que a gente chama hoje aí de um pezinho de meia e tal, para poder estruturar ali, né, a sua família, a sua casa, o seu lar, dando condições à sua esposa e ao filho ou aos filhos
que logo viriam, de ter, né, uma moradia, uma família estruturada, digamos assim, e não uma união irresponsável, como muitas vezes a gente tem visto hoje, né? Porque hoje o mundo está do jeito que está, né? Por quê? Por causa da relativização que vem atingindo todos os aspectos, todos os setores da vida, né? Todos os aspectos da humanidade, e aí a gente vai achando que, vamos nos juntar, né? Aí tem até expressões meio, digamos, infelizes, né? E paupérrimas em termos de graça, poesia, beleza, né? Vamos juntar nossas escovas de dente, enfim, e outras coisas mais. E aí a pessoa acha, né, que basta isso, ir morar junto, né? Começou a namorar, com 1 mês, 2 meses de namoro, já está vivendo sob o mesmo teto, no mesmo lugar. Daqui a pouco advém uma gravidez, uma gestação. Casados não estão, né? Estão ali sobre o que hoje o direito, a lei, reconhece como união estável. E também numa condição, numa postura de que qualquer coisa a gente separa, né? Então, quer dizer, a instituição do casamento, e aí nós, cristãos, devemos tirar o chapéu aqui, né? E honrar, valorizar o que a Igreja Católica, né, ao longo da história fez em relação ao casamento, e também a Igreja Protestante. Né? Por quê? Porque embora os sacerdotes da Igreja Católica não sejam Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque na Igreja Cristã Ortodoxa, se o homem já for casado e quiser mesmo assim virar um sacerdote, ele não precisa deixar a família e nem é impedido. Agora, o homem que não é casado, como diz Paulo, inclusive, né? Se o homem não conseguir, né, se controlar, digamos assim, ele deve se casar. E essa foi uma recomendação de Paulo. Agora, se ele conseguir, ótimo. E aí, inclusive, tem até livros, obras novas sendo lançadas aí sobre a questão do celibato como uma verdadeira devoção a Deus, a Jesus, né? E a gente que é espírita sabe que a energia criadora, a energia sexual, ela pode ser não direcionada para essa questão, né, da reprodução ou do sexo, mas da criação de arte, né, de beleza. A energia é a mesma, é a energia criadora. Então, se a gente quiser, a gente pode utilizar dessa forma. E muitos, né, artistas, sem saber que é a mesma energia, têm aí, ao longo da história da humanidade, verdadeiras obras-primas, né, de beleza, de arte propriamente dita, com essa energia, né, que todos nós temos. Mas a Igreja Católica, né, assim como a Igreja Protestante, não sei se hoje permanece assim, mas acredito que em alguns núcleos, digamos, né, católicos e alguns núcleos protestantes mais tradicionais, mais conservadores, ainda permaneça essa tradição, essa prática, que é o quê? Promover cursos para noivos, né? Curso para o homem que está noivo e pretende se casar, curso para a mulher e tal. Então, isso, embora algumas pessoas mais, digamos, modernas, né? Vou usar um adjetivo aqui para não causar confusão, mas mais modernas, isso é coisa do passado, Rafael, que isso? Você está no século XIX ainda? Bom,
se nós mantivéssemos o respeito, a valorização da instituição família, do casamento, o mundo não estava do jeito que está, né? Porque por que se vê hoje em dia, né? Tanta família desfeita, tanta mulher e filho, ou filha, abandonados, porque esse relativismo, né, atinge a sociedade como um todo e as pessoas passam a achar normal. Normal. Normal não, é comum, mas não normal. Normal é aquilo que é saudável, né? Normal é aquilo que está conforme a natureza. A norma natural, a norma, e qual é a norma natural? A norma natural é a norma de Deus. A norma natural, a lei natural, é aquilo que vem de Deus. Conforme a natureza, é aquilo que é de acordo com o que Deus estabeleceu para nós outros. E aí, nós espíritas, se formos ao livro dos Espíritos, por exemplo, que tem lá a parte terceira, que é a parte das leis morais, as leis naturais, as leis divinas, tem lá, nesse nível espiritual em que nós estamos, lei de reprodução. Ué, Rafael, mas você não acabou de falar que essa energia pode ser utilizada? Sim. Por quê? Porque também está na seção ali de perguntas que fala da lei de reprodução, se deve-se ou não casar. Né? Se isso é um avanço ou um retrocesso na sociedade, né? na cultura da humanidade. Os espíritos falam, sim, é um avanço. E o contrário disso, quer dizer, ficar numa vida, digamos, devassa, né? Sem muito critério, sem compromisso, sem responsabilidade. O que é isso? Os espíritos superiores respondendo. Isso é uma forma de você se igualar aos animais. E não é exatamente isso que acontece com os animais, né? Os animais, até em família mesmo, né? Os filhotes de uma mesma ninhada, depois que crescem, eles não se reconhecem como irmãos, como a fêmea, né? a cadela, a gatinha, né? Como sendo a sua mãe. Às vezes a fêmea que gerou continua atuando como mãe, né? Mas o filhote não. E aí, né, o senso, digamos assim, né, a censura e tal, em relação à reprodução com a fêmea, né, que é a sua própria genitora, ou com alguma fêmea da ninhada ali, né, não tem critério nenhum. E a promiscuidade, né, entre os animais é uma coisa que acontece, por quê? Porque eles são, conforme, né, se diz aí no linguajar popular, irracionais, né? Eles não têm a inteligência como nós, seres humanos. Mas seres humanos há, homens e mulheres, que vivem hoje, né, numa promiscuidade, né, e até às vezes propondo uniões que não são monogâmicas, né? Então, é exatamente uma volta a uma animalidade irracional. O casamento monogâmico, né, o compromisso, a fidelidade, tudo isso é um sinal, isso é a resposta que os espíritos dão no livro dos Espíritos. É um sinal de avanço, de progresso, de evolução. Se você quer sair desse formato e adotar, né, uma união poligâmica, né, poliamor, trisal e sei lá mais o que, enfim, isso é um passo para trás que a gente está dando. Então a gente está se aproximando mais dos animais e não dos espíritos mais adiantados, contrariando a lei do progresso, né? Então, valorizemos, né, o casamento, a família, né, a postura, sim, da Igreja Católica Apostólica Romana, também da Igreja Cristã Ortodoxa, da Igreja Protestante,
né, que permite, inclusive, que homens casados com suas famílias sejam pastores. E, só para reforçar, né, o que a gente está dizendo aqui, né, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem lá uma frase, né, atribuída ao Senhor, no caso Deus, que é a crescei e multiplicai-vos. Então, quer dizer, o homem e a mulher, de acordo com as determinações de Deus, devem se unir, né, e se reproduzir. E aí Kardec, inclusive, pergunta sobre isso aqui no Livro dos Espíritos. Kardec, como era o bom senso encarnado, ele não deixou, né, escapar de uma resposta boa, útil, proveitosa, importante e, acima de tudo, verdadeira, questões que, por vezes, passam pelas nossas mentes e nos deixam, muitas vezes, inseguros, em dúvida. Então, ele aqui na pergunta 686, que é a primeira pergunta do capítulo, que é a da lei de reprodução, ele pergunta assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Vejamos, hein? É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Os espíritos superiores responderam: evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Lógico, com o passar do tempo. Inclusive, lugares há aqui no nosso planeta em que a população já está com a idade muito avançada e os poucos jovens, né, ou adultos mais novos, digamos assim, com menos idade, muitas vezes se ausentaram desses lugares por serem vilarejos ainda, né, lugares com poucos recursos, para ir em busca de trabalho, emprego, né, melhores condições de vida. E aí alguns governos de alguns países estão promovendo verdadeiras campanhas, dando dinheiro para que estrangeiros vão para lá constituir família ou com suas famílias já. Mas aí tem uma série de condições, né? Ó, você tem que ficar no mínimo 10 anos aqui, né? Você tem que comprar um imóvel e restaurar, tem que empreender uma atividade aqui no local, né? Porque senão, né, os magnatas, os milionários aí do planeta comprariam, né, uma série de imóveis nesses lugares para justamente fazer mais dinheiro. Ah, eu vou reformar para alugar. Não. A pessoa, o governo desse país impõe que a pessoa que vá para lá permaneça, more, resida nesse lugar, empreenda uma atividade, um comércio, né, uma prestação de serviço e tal. E tem um prazo mínimo, inclusive. Ó, você tem que ficar aqui no mínimo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem que ter no máximo 45 anos de idade, 50 anos de idade. Por quê? Porque senão não vai atender, né, a necessidade e as expectativas daquele governo e daquele local. Então, repetindo, questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Se esses lugares e a Terra toda não tivessem novos seres, né, surgindo ali, ou aqui no planeta como um todo, né, chegaria um momento em que todos os seres vivos da condição humana estariam com idade avançada, cada um começaria a desencarnar no momento próprio e acabou, né? Então, é uma lei da natureza, a preservação das espécies. E isso, inclusive, para quem é da área da biologia, sabe melhor do que eu, que obedece a uma questão de equilíbrio da cadeia, né, alimentar, da manutenção da harmonia, do equilíbrio no planeta.
Então, não pode ter superpopulação de uma determinada espécie e também a extinção, como nós já estamos vivenciando, extinção de determinadas espécies causa um desequilíbrio, né, na cadeia, né, no ecossistema, na biosfera do planeta. Então, aí Kardec pergunta também, com o seu bom senso, uma coisa que tem ocupado a mente de algumas pessoas hoje no nosso planeta, que é a questão da superpopulação de nós seres humanos. Então, vejamos a questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, olha só, ao longo da história da humanidade, a quantidade de pessoas, de seres humanos no planeta foi só crescendo, crescendo, crescendo. Aí Kardec, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra, e aí tem um monte de gente aí falando em controle populacional, né, técnicas de controle populacional, e muita gente fala que determinadas coisas que acontecem, ou determinadas políticas mesmo, né, de países, né, como a gente vê, não é só uma especulação, né, às vezes uma realidade, de diminuição, né, de populacional, de quantidade de pessoas, ou aí a gente já não sabe se é verdade ou não, mas algumas vezes dá a impressão de que seja verdade, de políticas adotadas para que pessoas com mais idade sejam realmente, né, mortas. Não, a gente quer uma população aqui só, né, porque tem muito idoso, a previdência social está quebrada, né, e não tem dinheiro para pagar aposentadoria para todo mundo e tal. Então, a gente vai implementar uma política assim, 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 que eu não vou falar aqui porque, né, pode até cair a live, mas e pode dar confusão também de opinião. Mas governos, isso especula-se, né, que promovam determinadas políticas públicas para controlar, digamos, né, a quantidade de pessoas, o que é um tipo de eugenia, né? O controle populacional, se for exercido dessa forma, pode se caracterizar como eugenia. Então, nesse país, a população não vai ter mais idoso a partir de tantos anos de vida, né? Então, quer dizer, isso é contrário à lei de Deus, né? Não somos nós que temos que determinar isso. Quem vive e quem morre. Que isso, né? Então, Kardec perguntou, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Vai ter uma superpopulação? O homem vai virar uma praga, né, que é o termo na biologia que é usado, né, praga de determinadas espécies, né, praga de gafanhoto, que atinge determinadas plantações, né, e outras espécies também. Os espíritos superiores responderam, não. Chegará um tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê. Isso é uma coisa de Deus. Nós não temos que nos meter nisso. É uma atribuição de Deus. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ah, mas tem gente demais e pouca comida. Tem muita gente passando fome. Deus está no controle. Deus está no controle. As coisas vão se acertar. Mas está demorando demais. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E existem questões, né? E eu não estou aqui justificando e nem defendendo que a miséria continue acontecendo, né? A fome, não é nada disso. Pelo contrário, muitas vezes, né,
existe ainda esse tipo de condição no planeta para que nós, tocados pelo coração, pela compaixão, pela misericórdia, possamos, no limite das nossas capacidades, das nossas possibilidades, promover, né, o socorro, a ajuda, e aí a gente está ajudando a esse irmão, a essa irmã, a essa família, e estamos ajudando a nós mesmos. Porque quando a gente pratica a caridade, o que acontece? É a materialização, né, do amor. É a concretização do amor. E nós que somos espíritos conhecemos a frase famosa, né, do Espírito de Verdade, de Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, muitas vezes, Deus, né, permite que aconteçam determinadas coisas, e espíritos há, inclusive, que se prontificam, que se predispõem, que se candidatam. Ó, eu quero ir na próxima encarnação e passar por isso. Por quê? Muitas vezes a espiritualidade pergunta: você não precisa nem encarnar mais. Você tem certeza que você quer passar por isso? Quero, porque eu quero promover exatamente, né, o sentimento no coração dos que são mais próximos de mim. Olha só, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa na rua, né, um mendigo, uma mendiga, né, uma criança, e é um espírito ligado a nós que se candidatou a passar por isso, justamente porque sabia que num dado momento da nossa vida a gente ia parar no semáforo e ia ver esse espírito, né, no corpo de um homem, no corpo de uma mulher, no corpo de uma criança, esmolando, mendigando, né, pedindo ajuda, para que a gente pudesse ter o coração tocado. E a gente fala, né, que não, ó, tô sem, na próxima vez eu te ajudo e tal. E aí tem uma história, né, um conto, né, de não sei de qual espírito aqui, que eu não vou lembrar, é da literatura, né, espírita, que fala assim: caridade tardia é ausência de caridade. Então, se a gente adia a ajuda, o socorro, na verdade, muitas vezes a gente está deixando de promover a ajuda ali. E aí, às vezes, não vai ter outra oportunidade, né? Então, uma mãe, ela não age assim com o filho, né? Ah, meu filho está chorando, meu filho está com dor, meu filho está com isso, meu filho está com aquilo, está com uma dificuldade qualquer e tal. Ela vai deixar para depois? Que nada, né? A mãe, ela vai socorrer o filho ali prontamente. E esses espíritos muitas vezes têm essa alma, né? Essa postura maternal. Por quê? Porque estão querendo nos ajudar, né? E a gente às vezes não sabe valorizar. Então, continuando aqui, né, as perguntas aqui de Kardec em relação a esse assunto, né? Primeiro, os espíritos disseram: ó, não vai chegar um momento em que vai haver uma superlotação, um excesso de seres humanos na Terra. Por quê? Porque Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil, faz. Não tem nada que esteja acontecendo que seja inútil. Ué, Rafael, então você está defendendo a miséria? Não. Mas às vezes, como eu falei, é um espírito já adiantado, inclusive, que está se predispondo a passar por aquilo, para suscitar o sentimento de compaixão, de misericórdia, né, no outro. E outras vezes, nós sabemos, muitas vezes nós somos devedores, né, diante da lei de Deus, e a justiça das reencarnações faz com que nós alternemos, numa e noutra encarnação, uma condição mais favorável, menos favorável, né? Inclusive no livro O Céu e o Inferno, uma das obras, né, básicas da codificação, tem o relato lá da Condessa Paula, que ela, na última encarnação dela aqui na Terra, ela estava numa condição muito boa de dinheiro
e tudo mais e tal. E ela relata ali nessa mensagem que ela só vivenciou essa condição na última encarnação dela porque ela achava que se ela vivenciasse essa condição de abastança, né, fortuna, beleza, inclusive, e tal, ela antes, né, se ela vivenciasse tudo isso, antes dela chegar nesse nível espiritual, ela ia fracassar, como acontece com muitos de nós outros, né? Todo mundo quer ser bonito, então a gente fica nessa busca desenfreada aí pela beleza e tal. Todo mundo quer ser rico, né? E aí a gente faz cada coisa, né, para ficar numa condição financeira mais elevada, inenarrável, digamos assim, né? As coisas que a gente faz, né? Inenarráveis. E, na maioria das vezes, a gente cai, né? Fracassa. Ela, por ter, né, uma sabedoria já, um bom senso, né, uma elevação, ela falou assim, ó, deixa para essa vida de riqueza, de beleza e sei lá mais o que, deixa para a última. Quando a última encarnação minha que vai ser assim, que aí é menos provável, e sem soberba da parte dela, né? Menos provável que eu erre, né? Que eu caia, que eu fracasse. E de fato aconteceu isso, né? Agora, nós outros, né? Então, Kardec pergunta também, né, sobre a questão, por exemplo, dos obstáculos à reprodução, né? São os métodos contraceptivos, né, que a gente vê aí, ou infelizmente, hoje, mais do que nunca, mas sempre existiu, né, a prática do abortamento, né, o ato de abortar, interrupção da gravidez. Na época de Maria, mãe de Jesus, já acontecia isso. Então, por isso que eu destaquei aqui o nosso início da reflexão de hoje, com esse poema belíssimo de Amaral Ornelas, né? Por quê? Porque Maria, ela tinha N motivos para não ter Jesus. Muito nova, pobre, não estava ainda casada, né, da forma oficial e final, né, dentro do rito lá judaico, né? Ela estava na primeira parte, estava compromissada já com José e tal, mas ainda não estavam convivendo sob o mesmo teto, não tinham tido relações, né, sexuais. Então, como é que eu vou ficar aqui nessa situação? E tanto foi assim que José, quando ela voltou da visita a Isabel, quando José olhou, ela já estava com mais ou menos uns 3 meses de gravidez. Com 3 meses, né, o ventre da mulher já começa a, né, se destacar um pouco, né? A barriguinha ali, né, da gestação e tal começa a aparecer. José viu, só que ele era tão digno, ao contrário do que alguns anticristãos falam, né? Mais um que queria abandonar a mulher. Não, pelo contrário, porque se Maria fosse descoberta pela sociedade como, ela está na primeira fase ainda do compromisso conjugal, eles não convivem sob o mesmo teto. Então, das duas, uma. Ou ela desobedeceu a regra, né, e praticou, né, uma relação lá com José, o que era proibido, ou então ela traiu José. E qual era a consequência para a mulher adúltera? Né, como tem até um episódio, né, que Jesus quis deixar registrado para a posteridade, né? Mulher adúltera naquela época, e até hoje em alguns países árabes, né, era apedrejada até a morte. José, sabendo disso, ele preferiu receber exatamente o estigma de mais um que abandonou, né? Engravidou a mulher e abandonou, né? Sem caráter e tal. Ele preferiu que Maria fosse preservada e ele recebesse tudo quanto era adjetivo, né, apelido e, enfim, maus pensamentos endereçados a ele, como, ele que é o sem responsabilidade, né,
abandonou a esposa e o filho e tal, não esperou a segunda parte do casamento para poder, né? Então, quer dizer, aí o anjo Gabriel apareceu para ele: José, fique tranquilo. Isso é tudo programação de Deus. E aí eu falo, né, quando eu comento essa passagem, quem de nós, homens, recebendo um aviso desse em sonho, quando acordasse, ia aceitar, né, que, eu sonhei isso assim, será que é isso mesmo e tal, né? Só um espírito da categoria de José para aceitar isso. Então, aceite a sua esposa, né? Ela está concebendo, né, por obra do Espírito Santo. Quer dizer, é um projeto de Deus. Está tudo programado e tal. Não tema em recebê-la como sua esposa. Ela não te traiu. A gente ia acreditar num sonho desse? A gente é espírito inferior, né? José é simplesmente o pai terreno de Jesus. Então, ele aceitou e permaneceu com Maria, para que ele não, né, aquela união, aquela família, aquele casamento não se desfizesse e ela também não fosse, né, alvo das condenações, né, dos preconceitos e tudo mais. Então, poderia ter acontecido um aborto? Sim. A história está aí a nos relatar, os filmes, né? Poções, elixires, né, que as mulheres tomavam para abortar, porque eu não posso, né, aparecer grávida aqui e tal, mas já estou grávida, e aí eu faço o quê? Não, toma essa poção aqui, né? Aí procuravam lá as pitonisas, né, e as mulheres entendidas lá em misturas de ervas e tal. Isso já acontecia, meus irmãos. Então, Maria, se ela quisesse, né, se ela fosse da mesma categoria nossa, do mesmo nível espiritual nosso, e do que a gente vê hoje aí na sociedade, né, de pessoas praticando, incentivando, defendendo, e até espíritas e cristãos. Mas Maria é Maria, né? Maria é Maria. Por que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus? Ela era qualquer uma, como qualquer outra mulher da sua época? Lógico que não, né? Então, tá aqui, né, Kardec perguntando: obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Vejamos o que a espiritualidade superior respondeu, hein? Porque essa resposta aqui tem desdobramentos que não só na questão específica da reprodução. Basta que nós tenhamos olhos de ver. Então, vou repetir a pergunta. É a pergunta 693. São contrários à lei da natureza, ou seja, à lei de Deus, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução? Lei que permite aborto, né? N tipos de métodos contraceptivos para fins de controle populacional, né, que é uma política de muitos países, muitos governos e tal. É contrário à lei da natureza, à lei de Deus? Vejamos o que os espíritos superiores responderam. Tudo o que embaraça a natureza, tudo o que embaraça, ou seja, atrapalha, muda, altera a natureza em sua marcha, é contrário à lei geral, lei de Deus, lei do universo. Então, cada um reflita aí sobre essa resposta aqui, os desdobramentos disso, porque eles responderam não se atendo à questão da reprodução. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha, ou seja, qual que é o curso normal? Isso então que você está fazendo, que você está querendo,
é contrário ao que a natureza estabelece? Cada um pense, né? Eu não preciso desdobrar aqui todos os pormenores do alcance dessa resposta, mas é muito fácil, né? Nós somos seres inteligentes, né? Então, o que seria de nós, né, se Maria não aceitasse ser a mãe do Messias, né, do Cristo? Aí Kardec fala ainda sobre casamento e celibato, né? Será contrário à lei da natureza o casamento? Porque na natureza, né, os animais aí e tal, não tem, embora algumas espécies sejam monogâmicas e fiéis, sem traição, hein? Pássaros, aves, né, escolhem lá um ao outro e ficam a vida inteira. Só aqueles dois ali, é o casal. Não tem infidelidade, não tem poligamia, né? Então, quer dizer, a gente está pior do que às vezes determinadas espécies animais. É contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. Os espíritos responderam, é um progresso na marcha da humanidade, é um progresso. Porque da poligamia lá, da promiscuidade, né, da infidelidade, nós já viemos. Então, a progressão, a evolução, a ascensão é exatamente nesse sentido. Qual efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Os espíritos superiores responderam. Então, olha só, essa coisa moderna hoje, não precisa casar e tal. Será que isso é ser, né, retrógrado? Ou o contrário, né? Quem defende, né, o casamento hoje, que a gente às vezes vê, né, as pessoas falam, que bonitinho, ele é tão romântico, né? Ela é tão romântica. Acho que tem que casar no cartório, tudo direitinho, né? Que graça, né? Como se isso fosse assim, uma condição de, meu amigo, você está fora do tempo. Isso é coisa aí do século XIX. Século XX, século XXI, ninguém casa mais oficialmente com certidão de casamento, não. Bom, resposta aqui dos espíritos superiores, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Enfim, aí depois, Kardec ainda fala mais à frente um pouquinho, na lei de sociedade, sobre os laços de família. Olha só que coisa interessante, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Quero saber negócio de família e tal, né? Cada um hoje vive sua vida, esse negócio de... Então, quer dizer, olha só, recrudescência do egoísmo. Depois, quando Kardec aborda a lei de igualdade, pergunta aqui sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Se as funções também podem ser igualmente exercidas. E os espíritos superiores responderam, não, cada um tem sua função. Cada um tem sua função, né? E aí a gente também tem que prestar atenção, né? Esse mundo moderno aí, chamado de mundo do progresso e tal, eu defendo o progresso. Será? O que é progresso para você, meu amigo, minha amiga? O que é progresso? É exatamente o relaxamento, né, dessa ordem divina sob a qual todos nós estamos? Isso não é um retrato, uma expressão de uma rebeldia? Será que não é? Então, tá aí,
à nossa disposição. Agora, tem pessoas, né, que só leem aquilo que interessa. Ó, esse pedaço aqui eu vou pular, né? Então, estou fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e tal. Esse trecho aqui fala de aborto, esse trecho aqui que fala de família e tal, vamos pular. Que a gente hoje está no século XXI, né? A gente está no terceiro milênio. Esse negócio daí foi quando Kardec estava lá nos idos do século XIX, gente. Isso aí não tem mais aplicação nenhuma hoje. A gente tem que ter a mente aberta. Bom, Paulo falou, né? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma. Não se adequem. Olha a teoria aí que eu já falei várias vezes. Teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. A espécie evoluída, segundo o conceito biológico de Charles Darwin, é melhor do que a outra não evoluída? Não, não é melhor. Ela é adaptada, é diferente. Então a gente está achando que progresso é a gente se adaptar. Isso não é progresso. Isso não é progresso. Isso é adaptação. E Paulo falou, não vos conformeis. Não tomai a forma, não se adapte ao que muitas vezes, né? Hoje é assim. Aí a gente às vezes ouve um jovem, né? Professor, hoje é assim. Vovó, hoje é assim. Tio Rafa, hoje é assim. Papai, mamãe, hoje é assim. Não, não é não. Está assim, é diferente. Está assim. Mas pode voltar ao certo, ao normal. Hoje é comum assim, mas não é normal. Não é saudável. Não é conforme as leis da natureza e as leis de Deus. E aí, né? O que seria de nós outros sem as nossas mães? Já pensou? Toda mulher tem a possibilidade de abortar. Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Os que defendem o aborto, onde estariam se suas mães os tivessem abortado? O que seria de nós se Maria não tivesse gestado e dado à luz simplesmente nosso Senhor Jesus Cristo? O que seria de nós? Não é verdade? Então eu vou ler aqui um texto de Vinícius, mais uma vez do livro Nas Pegadas do Mestre, cujo título do texto é Mãe. Mãe, donde virá a magia que esse nome encerra? Por que será que somente ao pronunciá-lo um sentimento augusto e santo de respeito nos invade o coração? Ou ao menos deveria invadir, né? Donde lhe vem o culto que se lhe presta, a homenagem que lhe rendem todos, mesmo aqueles cujos caracteres ainda se ressentem de graves senões? Por que será que a simples palavra mãe, tão singela, tão humilde, que só 3 letras requer, tem o condão maravilhoso de fazer vibrar as cordas dos sentimentos, por mais embotados que estes estejam? O que há nesse nome de extraordinário não está nas letras que o vestem, está no espírito que o vivifica. A letra é a sua forma exterior, como a matéria é o disfarce que encobre a alma. Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. São esses os seus predicados inalienáveis. Daí a origem de sua eloquência, de sua fascinação, de seu prestígio, de sua força, de seu encanto. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. A mulher, né,
que muitas vezes já é bela, quando ela está gestando, ela fica com uma energia, né? Porque isso é um dom, né, divino, é uma possibilidade, é uma ferramenta que Deus disponibiliza às mulheres para elas alçarem, né, voos da alma altíssimos. E quando que nós, homens, que somos espíritas e aceitamos a possibilidade de encarnarmos tanto num corpo de homem como num corpo de mulher, mas geralmente, embora nós saibamos que é necessário muitas vezes essa alternância para justamente o desenvolvimento de todas as virtudes, né? Por que muitas vezes nós permanecemos, né, como homens e temos dificuldade de, né, lidar? Vejamos a sociedade hoje aí, mais do que nunca, né, com homens que não aceitam, né, as mulheres e quando terminam um relacionamento, né, perseguem, maltratam, agridem, matam, ou às vezes mesmo sem terem terminado o relacionamento, né, são homens que humilham, abusam, constrangem as suas namoradas, as suas noivas, as suas esposas, né? Quer dizer, olha que atraso, né? Então, quando que a gente vai ter condição de ter esse sentimento, essa doação, essa renúncia, né? Essa grandeza de ter um serzinho se desenvolvendo ali, crescendo, se alimentando, e a gente provendo, né, a vida daquele ser, né? Então, realmente é algo assim, de uma grandeza que faz com que muitas mulheres que já são bonitas fiquem ainda mais. E as que não são tão providas de beleza fiquem belas, né? Uma mulher, né, gestante e tal, ela exala, né, aquela energia que é uma coisa de Deus, é o amor de Deus se manifestando ali. Então, quer dizer, o homem que, né, às vezes agride a sua mulher, muitas vezes grávida, né, mata a mulher e o filho, né, e, enfim, abandona, isso realmente é de um atraso, né, é de uma tristeza a gente saber que em pleno século XXI ainda acontece esse tipo de coisa, mas enfim, né, é o nível espiritual em que nós estamos, né? Então, continuando aqui, ó, ser mãe, né, diz Vinícius, não se resume no fenômeno fisiológico da maternidade. Ser mãe é possuir aquelas virtudes e proceder em tudo consoante o influxo que delas deriva. Olha só, a legitimidade do título vem, pois, do moral e não do físico, da alma e não do corpo. Há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. Deram à luz, são as genitoras, tão somente, mas não são mães, abandonam seus filhos, matam, né? Enfim. Outras há, diz Vinícius, que o são de nascimento. A gente não vê uma criança pequena cuidando ali das suas bonecas e tal, né? Pedem, às vezes, tem um dom natural, né? Quando às vezes ganham, né, um irmãozinho, uma irmãzinha mais nova, ajudam a mãe e o pai a cuidar daquele irmãozinho, mas com um zelo, com um carinho, você fala assim, gente, como é que pode? Uma criança tão pequena cuidando, né, do irmãozinho e da irmãzinha, parece adulto já. É isso, né, que Vinícius está falando aqui, ó. Outras mães há, que o são de nascimento. A meninazinha pequenininha já, cheia de dotes ali, de posturas, né, de comportamentos maternais.
né? E assim, diz Vinícius, só acontecer com tudo o que paira no plano objetivo. A verdade não está na letra que afeta nossos sentidos. Está invariavelmente no espírito que movimenta a forma, que anima a matéria, que vivifica a letra. E aí, para terminar, eu vou ler aqui um poema recebido por Glenda hoje, fresquinho, em razão, né, do Dia das Mães e tal, pelo nosso amigo, né, um espírito que é familiar, né, amigo, protetor, benfeitor, que é o Simão, né, que ele tem esse dom poético, né, e aí ele transmitiu hoje a Glenda esse poema que nós vamos ler como leitura final aqui no encerramento aqui da nossa reflexão de hoje. Flor. Toda casa tem uma flor com suas múltiplas funções. Traz perfume, cura a dor de amados corações. Não importa a estação, vento frio ou sol quente, a semente de união vai brotando no ambiente. Seja lírio, margarida, violeta ou jasmim, sua voz sustenta a vida, que parece não ter fim. Na alegria ou na tristeza, minha mãe é minha luz, flor de amor e de beleza, ofertada por Jesus. Simão, né? Então que a gente, nesse Dia das Mães aí de 2025, a gente possa agradecer, como eu falei, a palavra inicial hoje aqui, a palavra central, gratidão, né? Por estarmos aqui, independentemente de em que condições nós crescemos, nós fomos criados e tal. Só o fato de nós estarmos aqui, nós temos que agradecer às nossas mães. E se nós tivemos o privilégio, como eu tenho, né, de ter uma mãe maravilhosa, zelosa, verdadeira, cuidadosa, enfim, né, que elenca, né, todas essas virtudes aqui que Vinícius arrolou, né, e outras mais, aí é que a gente tem que agradecer mais ainda, né, a espiritualidade, enfim. Então, um feliz Dia das Mães para todos vocês, para nós, né? Quem está com a sua mãe no plano espiritual, como diz o professor Humberto Vasconcelos, as mães nunca se ausentam, ainda que mortas, né? A obra de André Luiz está aí para provar isso, e que elas recebam, ou encarnadas ou desencarnadas, o nosso carinho, a nossa gratidão, né? E as bênçãos de Jesus e de Deus, né? Então, agradeço a você que nos acompanha, que nos segue. Peçamos a permissão de Deus e de Jesus para que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. E, mais uma vez, um feliz Dia das Mães amanhã. Que seja um domingo de paz, de lembranças, de gratidão e de quem estiver com a sua mãe encarnada, de convívio, né, de carinho, de alegria. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma boa noite.